Apoio cultural, clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Bontu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz com muito carinho para você, que nos assiste, que nos prestigia, que faz com que esse programa chegue lá na sua casa, chegue nos seus amigos, nos seus parentes, e para nós como é importante fazer com que a nossa comunidade negra chegue até a sua casa, chegue até o seu contexto, porque é fundamental que você reconheça a nossa presença, a nossa participação. Afinal de contas, como Santa Maria é a Santa Maria de todos e todas nós, a partir do nosso trabalho, a partir da nossa participação social em todos os lugares, em todos os estrados. Então aqui neste programa é um programa essencialmente de valorização da nossa presença, da nossa comunidade negra. E a gente sempre traz aqui um dos nossos expoentes. Hoje a gente está com a professora Ana. Prof. Ana, muito obrigada por ter aceito, por estar aqui com a gente no Viva Bontu. Eu que agradeço, né? Primeira vez que eu estou assim fazendo uma entrevista importante. Ai, a gente que agradece, que legal. E até fiquei surpresa assim de tu ter me chamado aquele dia, né? Mas intimado, né, Prof. Ana? Vamos ver o que eu posso colaborar. Mas a gente fica muito feliz. Prof. Ana, família veio então de Cruz Alta para Santa Maria? De Cruz Alta para Santa Maria. Estão aqui os familiares, todos os nossos familiares da parte materna, né? Uhum. E vieram, temos as tias, uma de 90 anos, que está fazendo agora em agosto, dia 25 de agosto, ela faz 90 anos. Uhum. E temos uma outra tia também, que é a Raiz, como diz, né? De 87 anos. E já tinha uma outra tia, a tia mais nova, já tinha vindo antes morar com a gente aqui. E daí veio e ficou, não foi mais para Cruz Alta, né? E agora estão todos aqui. Só temos um tio que mora em Passo Fundo. Olha só. E gostou? Quantos anos a senhora tinha quando vieram para cá, Prof. Ana? Eu sou natural daqui. Já nasceste aqui? Não, o pai e a mãe que veio. As irmãs mais velhas que são cruzaltenses. Uhum. Eu e a minha irmã mais nova já somos Santa Marienses. E Santa Maria é sempre uma cidade que a senhora gosta daqui, Prof? Se identifica? Muito, 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 sabe? Eu comecei a trabalhar fora aqui de Santa Maria, né? Uhum. Quando eu me formei, eu escutei um anúncio no rádio que tinha uma vaga para professora em São Cepé. E sabe, a gente quando se forma, né? A gente quer trabalhar. Claro. E eu falei para minha mãe assim, mãe, deu uma vaga ali, eu vou ir. E ela assim, mas tu vai ir, tu não conhece. Eu nunca tinha ido em São Cepé, porque a gente morava aqui em Santa Maria, a gente ia no máximo até Cruz Alta, né? A gente não era de estar viajando, né? E daí eu sei que eu fui, eu disse assim, eu vou ir, fui. Peguei o ônibus, fui, cheguei, daí no ônibus eu já comecei a conversar com o senhor que sentou do meu lado. E eu disse para ele, estou indo a primeira vez até São Cepé. Ele disse, onde é que tu precisa ir? Eu disse assim, na prefeitura. Ele disse, eu vou te levar lá na prefeitura, pode deixar. E ele que me levou até a prefeitura. E daí lá eu já fiz o meu contrato e na outra semana já comecei a trabalhar. Foi tudo muito rápido, mas foi assim, uma experiência muito boa, porque que eu acho que às vezes a gente tem que sair debaixo da asa da mãe, né? E então foi uma experiência assim, tanto para mim quanto para os meus familiares, porque eu fui a primeira que saí, assim, para fora da casa, que assim, o meu pai e a minha mãe eram muito,
não liberavam muito nós, né? Nós éramos todas filhas mulheres. Quantas irmãs, prof, tinha? 4, nós somos 4 filhas mulheres. E daí nós tínhamos um irmão, mas o irmão faleceu, eu tinha 7 anos quando meu irmão faleceu, e daí a gente ficou... Sempre o pai parece que não liberava mesmo, mas era uma criação bem fechadinha. E ele ainda era militar, era mais rígido ainda, e a gente, bem dizer, não... Olha, eu fui conhecer Santa Maria, eu já estava com quase 15 anos mesmo, que eu fui ir até o calçadão e começar a ir em outros lugares, porque daí a escola já ficou mais longe da casa, daí a gente tinha que ir sozinha, né? Mas foi bem, a gente foi bem assim... Fechada. Bem fechada. Prof, e como é que a senhora escolheu a educação? Quando a senhora fez, era educação artística ainda? Ou não era mais? Era educação artística. Até quando eu entrei, estava mudando o currículo. Né? Porque a senhora fez na Universidade Federal? Na Federal, fez na Federal de Santa Maria. E daí, quando eu entrei, estava mudando o currículo, porque antes o currículo, professora de artes, ela era polivalente, né? Ela tinha que trabalhar tudo, música, teatro, a plástica mesmo, né? E quando eu entrei, estava mudando, daí tu fazia aquele básico, a gente fazia aquele básico de 2 anos, de tudo, que a gente conhecia todas as artes ali. E depois daí se escolhia para se especializar. Tá. Eu sou especializada em artes plásticas. Artes plásticas. Daí nós tínhamos mais a opção de música e de teatro. E eu optei pela artes plásticas porque eu fiz o meu médio no Silon Rosa. E nós fizemos, eu acho que 1 ano... A gente se especializava só numa área. E eu fiz decoração, então a gente desenhava muito. Com certeza. E depois, naquela época também, nós tínhamos uma prof que resolveu dar oficina de desenho. Daí eu frequentava a oficina de desenho também. E daí, depois ficou mais fácil, né, para optar. Mas a senhora sempre teve aptidões artísticas? Sempre foi do desenho? Eu não sei fazer nada, profiana. Eu sou um zero à esquerda. Eu desenhava, só que depois que a gente se torna professora, a gente acaba deixando um pouco da artista, sabe? Por causa que a gente tem que fazer, aí a gente entra na parte da pesquisa, né? E assim, porque tu tem que pesquisar algo diferente para levar para o teu aluno, para despertar. E na época até que eu me formei, tinha mais essa questão, a educação artística estava muito desvalorizada, né? Estavam querendo tirar do currículo, diminuir a carga horária, aquela coisa toda. Então foi assim uma época bem difícil para a gente, sabe? Daí parecia assim que como é que eu vou te dizer assim, não seria o governo, mas assim o pessoal que comandava ali o currículo, que fazia o currículo, estava desvalorizando. Parecia que as crianças também já estavam meio que desestimuladas, né? Claro. Daí a gente tinha que... Eu me lembro que a gente foi para a escola e tinha que fazer 1000 coisas para chamar atenção. Chamar atenção, encantar aquela criança. E as minhas turmas... As primeiras turmas eram 40 alunos dentro da sala de aula. Coisa que agora a gente já não vê muito, né? Assim. Nem pode, eu acho que tem o limite, né, de alunos. Mas no município eram 40 crianças dentro da sala. Mas era outra época, como diz, né? Que a gente conseguia dominar aquelas crianças e trabalhar. E daí eu comecei a levar coisas diferentes. Porque, claro, quando a gente sai da universidade, a gente sai com 1000 ideias, né? E daí depois eu trabalhei num projeto também da universidade, do PIBID, e 11 anos eu fiquei ali. Meu Deus. 11 anos eu trabalhei lá nas artes visuais e aprendi muito também, né? Porque daí eu voltei para a academia, né? Como eu disse, voltei para a academia e daí aprendi muito, muito. Agora sou colegas de bolsistas meus e é muito legal isso, né?
E agora mesmo lá em São Cepé, foi uns quantos para lá, que eram de São Cepé, outros daqui de Santa Maria que foram trabalhar lá, né, que já são profissionais também agora, são meus colegas agora. São colegas. A Ive mesmo foi da residência pedagógica, só que ela foi só minha estagiária, ela não era da minha turma, a gente tinha 3 profs, né, daí por escolas, e ela nunca foi da minha escola. Daí depois que eu saí da residência, ela me procurou para estagiar comigo. Daí ela fez estágio em São Cepé, até foi na época da pandemia, daí a gente tinha aula online, né? Até para ela facilitou bastante. Bastante, né? Prof, então a senhora tem a experiência da sala de aula com os alunos e também tem da formação para o educador, o arte educador. Sim, tenho também. Que foi uma experiência maravilhosa, sabe? Muito, muito boa mesmo. E na época, até logo que eu entrei, depois que passou o meu estágio probatório, eu fui representante da minha disciplina no Rio Grande do Sul, sabe? Daí, que, como eu disse, a gente estava sempre batalhando, né, para melhorar, e daí eles me chamaram e eu fui. Daí a gente viajava bastante, sabe? Conheci bastante lugares aqui, escolas aqui do Rio Grande do Sul que eu não conhecia, então foi muito bom muito também, legal. Outra experiência bem. Daí lá trabalhava com os professores. Exato, sabe? Com a formação. Daí depois eu fiz pós-graduação, fiz em psicopedagogia na Unifra, e que eu queria fazer um trabalho que eu gosto muito do desenho infantil. Lá no tempo das garatujas, quando eles começam. E daí eu fui e fiz até assim, me lembro que eu pedi dispensa no município, e o município não me dispensou. Eu fiz igual. Daí eu fazia no sábado, na sexta noite e no sábado o dia todo. Eu fazia a minha pós. E agora até a minha orientadora é prof. da Stephanie agora. Né, foi minha orientadora. Ainda ela era lá de Ijuí, eu tinha que ir em Ijuí para ter aula, para fazer orientação. Para fazer orientação, eu queria. Mas também daí agora eu tenho também a formação de psicopedagogia institucional, né? Não a clínica. O trabalho também é para o trabalho com os professores. Com os professores. Então, daí depois, quando veio o PIBID e a residência pedagógica, isso me completou, porque daí eu consegui usar toda aquela parte que a gente aprende, né, lá. Então, foi muito gratificante. Daí saí da residência da universidade, porque eu estava para me aposentar. Daí eu deixei a residência, daí. Só. Quanta coisa a gente está conhecendo da Prof. Ana. A gente vai fazer um intervalinho e a gente já volta. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Estúdio Ubra, Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Encrespando Estética Capilar. A beleza é o bem-estar dos seus cachos. Avaliação, detox, revelador de cachos, nutricortes, transformação de cachos. Você vai ficar linda. Clínica Algo Mais, multiprofissional. Psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais. Profissionais excelentes e comprometidos para cuidar da sua saúde. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso?
Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento. Programa Viva Ubuntu, esse programa lindo que a gente estava aqui dando risada no intervalo, conversando com a Profiana. Profiana, eu vou ter que lhe confessar que a minha família de origem é de Cruz Alta. É de Cruz Alta. O meu avô, eles eram, eu não sei o local que eles moravam em Cruz Alta, a família do meu avô. E da minha avó, eles eram ali no Boa Parada, por ali que eles moravam. Então tinha um centro de Umbanda, Quimbanda, depois as minhas filhas foram para Bahia, Candomblé também. E era uma família muito antiga. Eles tinham ali a escola de samba São José. Eles são daqueles negros, daquele pessoal ali. E daí o meu avô era ferroviário, foi se transferindo e acabou parando em Santa Rosa. Então o meu pai, os meus tios mais velhos ainda são cruzaltenses, mas o meu pai e o meu outro tio já são Santa Rosenses também. E depois que eu vim parar aqui em Santa Maria. Então tem uma ligação ali, aquela veia de Cruz Alta, que é um lugar assim, ó, também muito significativo para a comunidade negra no Rio Grande do Sul, né? Cruz Alta é bem Essa importante. escola, a São José, os meus tios desfilavam nessa escola, era a escola de decoração deles, a minha avó, por exemplo, a tia Bina, a minha avó era a tia Iracema, a tia Procídia, tio João, eram todos daquela região. Pois eu acho que se tu conversar com as tias, minhas tias, vão saber te dizer, porque elas moravam lá, né? Elas conheciam toda a Cruz Alta. Com certeza. Né? Elas eram naturais de lá já, né? E até eu acho, o meu avô o paterno era de Ijuí. Olha. E a minha avó, eu acho que era de Cruz Alta. Minha avó era bugra, assim, e o meu avô era argentino. Olha. Né? Então eles se encontraram, né? E daí o meu avô tinha um boteco, porque o meu avô, a minha família era da Vila Gobo. Perto do arco ali, sabe? O arco, aquele que a gente saía para vir para Santa Maria. Era ali que eles moravam, naquela região. Olha só. Prof, e dentro por exemplo, quando a senhora foi para estudar na Universidade Federal, não tinham cotas ainda. Não. O seu tempo não pegou. Como é que era, na sua época, ser estudante negra da Universidade Federal de Santa Maria? Bem complicadinho, né? Bem complicadinho, assim, ó, porque como não tinha as cotas, por ser negro, tinha aquela questão da renda, né? A renda, e daí, assim, ó, a renda do meu pai não passava lá para mim ganhar os benefícios. Mas só nós sabia como era apertado em casa. Claro. Os 4 filhos, né? E só ele trabalhando, e a minha mãe não trabalhava. Mas daí eu fui conseguir o RU, né? Que eu digo RU, o almoço. Mas até eu consegui, eu me lembro que, olha, foi 1 ano e meio para mim conseguir alimentação. Eu levava o pão com ovo, era o meu almoço. E eu passava o dia na universidade, sabe o que era o dia? Eu ia de manhã e só voltava às 18h30, no ônibus das 18h30. Eu passava o dia lá, sabe? E o material eu dividia com a minha colega, eu e outra colega que também era de cor, e nós éramos as pobres, né? Da época nós dividia o giz pastel, nós comprava caixinha, metade para uma, metade para outra. Porque sempre foi um material caro, né? Material de educação caro, artística, de artes. E assim, daí eu me lembro que as tintas da serigrafia, nós também dividia as duas. E a gente estava sempre se ajudando. E até eu fico assim que essa minha colega guerreira, ela não
atua, né? Não quis ir para sala de aula e fez os estágios, não gostou e até faz tempo que eu não encontro ela, mas eu sei que até hoje ela não atuou como professora. E a senhora, como mulher negra, nos espaços de artistas, nos espaços de arte, na sala de aula mesmo, prof, a prof encontrou dificuldade ou a senhora foi driblando? Bastante dificuldade, mas a gente, como eu disse, eu era muito metida, né? E assim como eu fazia as coisas e eu queria que acontecesse, eu ia atrás. Por exemplo, eu criei um grupo de teatro, uma época na Valmará, eu sempre trabalhei na Valmará. Valmará é não só na Valmará, porque eu sempre tinha 2 ou às vezes até 3 escolas, né? Mas ela é a maior escola lá do município. E já por ser a maior escola, às vezes eu tinha um pouco de facilidade de conseguir as coisas, né? Então, criei aquele grupo de teatro e fui e pedi para ir para o Centro Cultural de São Cepé, para apresentar lá. E daí fui, e eu me lembro que na época tinha, eu acho que era a Urbis, o nome da loja, bem do lado do Centro Cultural, que trabalhava com móveis. Eu fui lá na loja e pedi os móveis para eles montarem o cenário, e eles emprestaram, e as crianças faziam aquelas peças com gosto, sabe? E as escolas, vinham as escolas de fora, vinham as escolas como é que eu dizer, da periferia, tudo para ver eles se apresentarem, né? E até agora eu encontro que eu tenho uma ex-aluna minha, que ela é dona de uma loja bem chique aqui de Santa Maria. E eu vou lá para comprar calçada para a Stephanie, sempre ela, prof, eu sempre me lembro de ti. Eu disse assim, do que tu se lembra? Daquele grupo de dança afro, que a única afro era a prof. Eu tinha esse grupo. As meninas, todas brancas, loiras, que ela é loira do olho claro. E eu só que era a prof, que era negra. Elas dançavam, dança afro, mas não tinha nenhuma negra. Não tinha nenhuma negra. Mas... E elas, é disso que eu me lembro, prof, eu adorava. Eu disse, pois é, olha. E daí eu sei que, porque quando eu cheguei em São Cepé, eu vi um rapaz negro num carro, e uma colega foi e disse assim para mim, eu disse assim, oh, que legal, aquele cara, um baita de um carrão. E ela pegou e me disse para mim assim, ou é roubado, ou é do patrão, dele não deve ser. Daí aquilo me marcou tanto que eu disse assim, mas por que ele não pode ter o carro dele? Não, nem pensa nisso, Ana Cristina, ela dizia, nem pensa nisso. Ou é roubado, é do patrão, não é dele o carro. Então eles achavam lá que o negro não podia ter carro. Sabe? Isso me preocupava bastante, que São Cepé era difícil. Bem racista. Bem racista. Diz que Caçapava era mais, eu não sei, eu não conheci Caçapava. Mas São Cepé era, sabe? E a gente estava sempre... Eu sempre trabalhei dentro de sala de aula lá. Nunca tive cargo de direção, nunca tive. E até nem... Na verdade, eu até nem queria, porque eu gostava da sala de aula. Eu gostava da sala de aula. Mas pouquíssimos profs de cor tu via nas direções. Nas direções. Na Valmará, às vezes, era só eu de negra no quadro de professores. E como era difícil colocar a minha disciplina, que eu trabalhava muito com a simbologia africana, e o pessoal das outras religiões, os pais vinham para cima de mim com tudo, sabe? Daí eu gostava de trabalhar com grãos, em cima daqueles símbolos, e os pais achavam que eu já estava fazendo magia negra, não sei o que mais, em cima. Eu disse assim, isso aqui é só arte, e os alunos vão fazer.
As bonecas, aquelas que a Duda faz. Quando eu comecei a fazer, teve uns que disseram assim, não, prof, o que é isso aqui? Não podemos fazer isso aqui. Sabe? Eu disse, não, mas isso aqui é só uma arte, é uma boneca feita de papel, de rolinho de papel. Daí, mas eu conseguia fazer eles fazer e mostrar, sabe? Mas teve pais assim que ficavam me esperando na entrada da escola para questionar sobre as minhas simbologias que eu estava trabalhando e o tipo de material que eu estava usando. Eu usava pipoca, eu usava, sabe, a lentilha. E já para trazer, eu sempre fiz trabalhos de artes ligados à nossa cultura. Exato. Sempre trouxe essa questão da valorização, né? Da valorização do cabelo. Nós fazíamos desfiles, muito desfiles. Elas se achavam o máximo. Sessão de fotografias, né? As meninas tiravam fotos. Agora tem o último trabalho, a prof de história lá na Valmará que fez. Só fotografias de figuras negras da escola. Até eu tirei foto lá. E daí, mas eu sempre trouxe, sabe? Nós montávamos as portas das salas com figuras enormes. E não sei se tu conhece São Cepé. Eu fui uma vez, quem me convidou para ir foi a professora, que ela é ali do CTG Ronda Crioula. Agora, daqui a pouco veio o nome dela. E aí a gente foi fazer atividade lá, nós fomos fazer atividades do Novembro Negro, né? E aí eu conheci só ali, não conheço mais assim a cidade. Que tem a praça, eu fiz um trabalho também nos totens na praça lá no bairro Curtis. Nós passávamos as tardes, nós fizemos totens enormes daí eles usando cores. As cores africanas, muito laranja, muito amarelo, muito preto, muito... Daí as crianças faziam os projetos e a gente ia e trabalhava, sabe? Eu acho que alguma coisa eu deixei lá. Mas com certeza! Porque, assim, eu sempre fiz esse trabalho, né? Sempre busquei fazer esse trabalho dentro da escola. De uma maneira ou de outra eu sempre fiz, e assim até as escolas que eu trabalhava também sempre procuravam trazer alguém para falar. Só que o problema é que acabava sempre o novembro, né? E agora esse 25 de julho eu amei esse 25 de julho, porque acho que a gente acabava sempre trabalhando somente no novembro, né? Prof, muito obrigada. Olha quanta coisa a gente falou e a gente ainda poderia falar muito mais. O nosso tempo aqui não permite. Eu acho que nós duas somos muito conversadeiras. Não, mas vamos marcar um outro dia, vamos gravar outro programa, porque a prof está capitaneando a nossa atividade, que se você vai ficar sabendo, nós temos uma atividade linda do dia 21 a 30 de junho, agora em função do dia 25, e a Prof. Ana é uma das organizadoras do evento. Prof, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Débora, e espero que esse teu trabalho cresça cada vez mais, né, e que tu possa estar trazendo mesmo o nosso pessoal para essa questão da valorização, né. Nós só precisamos ser valorizados. E para sermos valorizados, a gente precisa falar. A gente precisa falar e ocupar os nossos espaços. Né? Agora mesmo eu, como aposentada, eu estou retornando. Eu já fui dos grupos lá no tempo, antes da faculdade, eu já fui dos grupos de movimentos negros, né? E agora eu estou retornando. Estou retornando. Essa atividade dia 25 vai ser a primeira atividade, bem dizer, que eu vou participar assim, de organização, mas espero que
a gente consiga fazer Muito mais. E muito mais. Que bom, muito bom. Você que nos obrigada. acompanha, eu que agradeço. Você que nos acompanha, faça com que esse vídeo chegue para outras pessoas, compartilhe, deixe seu comentário, deixe a sua mensagem, a sua sugestão. Profiana, viva Ubuntu, Profiana. Viva Ubuntu. Apoio Cultural, Clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.